Todos nós sabemos que ter uma carteira com muito dinheiro, acima de R$300 mil, para serem geridos dentro da bolsa por você mesmo, é mais difícil do que quando você opera pequeno. Para isso, a gente sempre prega muito a diversificação, mas você não precisa essencialmente diversificar para outros mercados. Você pode diversificar dentro dos próprios derivativos, dentro de futuros e dentro de opções. Aliás, essa combinação de análise técnica e opções, ela costuma ser muito explosiva. E a maioria dos analistas técnicos ou das pessoas que nem sabem nada de análise técnica sabem muito pouco sobre opções. Então a gente entra num mercado onde pessoas têm mais de R$300 mil, que elas mesmas gerem e encontram bastante dificuldade, enquanto achavam que seria a solução dos seus problemas ter mais dinheiro. Para isso, eu e o Fernando Kling criamos uma mentoria que se chama Master Trader, que é uma mentoria prêmio de 6 meses para quem tem mais de R$300 mil investidos dentro do mercado financeiro. E para isso, o que nós vamos entregar para você? Você vai aprender a operar opções, vai aprender a defender a sua carteira e a potencializar as suas operações. Você vai combinar análise técnica, o swing trade, com o mercado de opções para aprender a encontrar as melhores oportunidades e no melhor timing possível. Você vai aprender a fazer a gestão de riscos correta, o manejo das suas operações e também aprender a mentalidade para que você possa crescer esse capital seu de R$300 mil para cima. E além disso, você também vai aprender técnicas para poder operar no curto e no curtíssimo prazo com eficácia. E como bônus, você vai ter acesso ao Muito Além do Básico, ao curso completo de opções do Fernando Kling, ao curso do Método Mamed e também a cada 15 dias nós vamos nos encontrar com você individualmente, além de você também poder operar conosco. Se você tem mais de R$300 mil investidos na bolsa, vem fazer parte do Master Trader. O link tá aqui no QR Code, se inscreva que nós vamos fazer uma entrevista com você. Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do Brasil, o melhor do mercado financeiro, o melhor para trader. Breve, top 3 Brasil. Já somos top 1 trader, desculpa os demais. Desculpa o caralho, vocês que se pra lá, né? Inclusive, que nosso trabalho é muito sério, muito bom. Tô brincando, gente. Na verdade, a pessoa pensa que a gente tem uma rivalidade, nós é tudo amigo. Com certeza. Né? E esse é o mais engraçado, né? É que nem influência da internet, né? Os caras brigam entre si lá, depois sai pra tomar uma cachaça e fala, você viu quanto engajou? Né? Meu jovem, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, clica nesse botão aqui, ó, inscreva-se e deixa o seu like. O episódio de hoje é um episódio muito especial, assim como todos os anteriores, com um pequeno detalhe. É mais uma vez um dos mais jovens convidados que a gente recebe aqui dentro do podcast, né? É mais uma vez para você olhar e falar assim, por que quando eu tinha a idade desse cara, eu pelo menos já não tinha conhecido o mercado antes, né? Ou já não tinha o tempo de mercado que ele tem com a idade que ele tem, assim como outros convidados que vieram aqui, como o Cairo, né? Quem mais veio aqui que era baby, além do Cairo? Acho que o mais novo é o Cairo até hoje, né? O mais novo é o Cairo até hoje que veio aqui. Inclusive, quando ele veio aqui, a gente teve que ir na farmácia comprar uma Pampers ali pra trocar as fraldas dele. Tava mijadinho, tadinho. Né? E o convidado de hoje é um indivíduo que veio direto do Rio de Janeiro, né? Operador de SMC também. Mais uma vez, né? Sem zoeira aqui agora. Todo mundo já percebeu que essa rixa do SMC com, sei lá, análise técnica clássica, isso não existe, até porque o SMC é recheado de análise técnica clássica, né? Só que ele tem uns terminhos diferentes lá, porque a galera é mais Nutella, esses meninos aqui é Nutella, entendeu? Mas gostam de operar essa vulga técnica, né? Tem crescido bastante nas redes sociais, essa galera tá operando muito, tem operado muito bem. Quem tá pegando pra aprender a técnica, tá gostando bastante, eu tenho pegado bastante feedback, inclusive, né? Então, no final das contas, o que importa é a gente ensinar alguma coisa de qualidade. O nome que você vai dar, pra gente não faz a menor diferença. Mas eu já falei pra ele, a Morena não gosta de SMC não, viu? Fica esperto, esses meninos novos, tem que avisar eles, né? Sem mais delongas e sem mais piadinhas também, que hoje eu tô engraçadinho, parece que eu comi o bozo antes de chegar aqui, né? Lucas Azevedo, obrigado, cara, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui.
dá a sua honra da sua presença, né? Direto lá do Rio de Janeiro. Não, eu que agradeço, primeiramente, porque eu acompanho esse podcast há bastante tempo, vi vários episódios, passaram grandes nomes por aqui e ter um espaço aqui para estar compartilhando mais da minha experiência, falando mais de SMC, como você falou, tem essa rixa, né? Vamos falar bastante sobre essa técnica, entrar a fundo sobre esse assunto e falar de mercado, que é o que a gente vive, é o que a gente gosta. Então, prazer aí, eu que agradeço de estar aqui. Boa, boa. Cara, vamos lá. Você tem quantos anos hoje? Hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 22 anos. Vou 22 fazer anos. 23 esse ano ainda. Já tirou carteira? Já. Já? Tirei carteira logo quando fiz 18. Já aprendeu a dirigir ou rala o retrovisor ainda? Não, aqui é piloto. Piloto de fuga? Piloto. O cara nem sabe que vídeo que é do piloto de fugas, nem é da época dele, né? Gente, inclusive, eu tô ficando velho. Eu sou o mais velho da sala hoje aqui. Aliás, hoje e algumas vezes já. Eu tô ficando preocupado com isso, né? É que tem um vídeo que eu vou te mandar depois, você vai colocar aqui. Nós vamos parar o podcast agora, vai colocar o vídeo aqui. Que mostra a menininha falando, piloto de fuga, não sei o que e tal, papá. E ela cai. E tipo, quando ela cai, ela buzina. Ué. Antes de cair, ela buzina. Pip, tup. Caraca, nunca vi esse. Acho que nunca vi, não. Enfim, nós vamos colocar esse vídeo aqui. Puta, cara, esse era mesmo da minha época. É Orkut quase isso aí, tá? Tudo bem. Cara, você começou no mercado há quanto tempo? Comecei em 2016, quando eu conheci o mercado mesmo. Eu tinha por volta de 15 para 16 anos. Conheci o mercado especificamente porque vinha se falando muito sobre o Bitcoin na época. No seu auge ali em 2017, o Bitcoin teve grandes valorizações, era um assunto muito falado. E eu, mais por esse hype, né, por esse assunto, eu comecei a pesquisar mais sobre o mercado financeiro. Porque até então, nas outras pesquisas que eu tinha feito, eu achei que mercado financeiro era só para quem era muito inteligente ou quem tinha muito dinheiro. Na época, antigamente, né, tinha muito dessa questão. Às vezes, via uma entrevista passando na TV, menino de 14 anos opera no mercado financeiro. Eu falava, caraca, um gênio e tal. Eu achava isso, precisava de muito dinheiro e muito conhecimento. Eu pensava, esse moleque de 14 anos, ele é gênio e rico. Eu falei, cara, como assim? Aí tinha várias telas, um escritório. Eu falei, cara, como que funciona isso, né? E na época, querendo ou não, a gente tinha muito menos conhecimento tinha muito menos acesso à informação sobre mercado financeiro. Então, de fato, era uma questão que era muito mais difícil realmente. Depois saiu o pregão Viva Voz, saiu do ar e tal, virou tudo isso que a gente sabe que hoje dá para operar pelo celular. Mas aí foi com isso que eu fui buscando, de fato, mais conhecimento sobre o que era o mercado financeiro. Tá, boa. E assim, quando você começou, você pegou dinheiro de onde? Você já trabalhava? Você pegou dinheiro de sua mãe? Não, então, como eu comecei... Pegou do agiota que te liga até hoje? Já pagou agiota? Quebrou ou não? Conta pra nós. Então, como eu comecei bem cedo ali, 16 anos, 15 para 16, né? Eu não tinha muito, não era CLT, estudava, né? Focado ali na escola e tal, ainda com o pensamento que ia fazer uma faculdade, ia me formar para conseguir um salário. Na época eu pensava em entrar para o exército. Era o que eu pensava em seguir, assim, queria fazer aspirante esqueci até os nomes lá, mas estava focado nisso. Falei, cara, é isso que eu vou seguir na vida, é aqui que eu vejo minha realidade. Só que aí, com o tempo, eu gostei muito de pesquisar coisa para enriquecer, ficar rico, ganhar fonte de renda. Eu sempre tive essa ideia na minha cabeça. Então, eu sempre pesquisei muita coisa. Por exemplo, o meu principal foco no começo era dropshipping. Eu cheguei a criar um site, assim, eu tinha feito todos os elementos, tudo certinho. Só que quando eu fui publicar o site, na época do Shopify, né, dropship, tinha aprofundado bem no assunto, precisava pagar $20 por mês, assim, para publicar. Aí eu falei, cara, não tenho esse dinheiro, não vai dar pra ser por aqui. E aí eu comecei a ir para uma linha que eu achei o freelance. Minha mãe tinha um notebook, eu comecei a fazer umas artes de freelance mesmo, uma arte de cartão de visita digital, por exemplo, para alguma loja. Comecei a fazer, R$60 cobrava aqui e tal. Então foi uma forma que eu comecei a ver que eu poderia ganhar dinheiro, já que eu não tinha, tipo assim, um trabalho CLT, não fazia jovem aprendiz nem nada. Poderia ser algo que eu fizesse paralelo com a escola.
Aí eu comecei a ganhar um dinheiro. Na época eu também dei aula de frescobol, cobrava R$ 25 a hora. Gosto bastante de frescobol, participei de campeonato e tal. Tá, é explicado. Gosto Aí, bastante de ó. esporte. É explicado. Tá, mas é frescobol. Opera o quê? Não. Frescobol é aquele Ai, jogo cara, de raquete na praia, sabe? Sei demais. A gente tá enchendo o saco, pô. É. Aí começou já meu amor pela SMC, entendeu? Lá do Legal. Frescobol. Pô, eu imagino. Não, a gente sabe. Mas acho que tá todo mundo acostumado aqui. E o mais legal é que a gente gosta de ouvir falar dessa porra desse SMC. Não, a gente A vai falar verdade é bastante essa. sobre esse assunto, com certeza. Mas aí eu comecei a juntar um capital. Que na época, cara, eu vou falar, tipo assim, nos melhores meses ali que eu juntei, se foi R$ 600, R$ 900, foi muito. Tá. Então talvez você se pergunte, não, Azê, eu quero saber de fato como que você vingou no mercado. Tá. Não tinha rede social, não vim com o propósito de vender curso, não tinha capital para iniciar, foi do absoluto zero. Então, simplesmente, esse capital ali de design não vingava no mercado, até porque eu não tirava dinheiro, eu não tinha resultado, então era pior ainda. Eu ia para o mercado para entregar um pouco de dinheiro a mais para ele ainda. Então, eu comecei a estudar. Só que eu sempre me dediquei muito ao mercado. Foi meio que uma paixão ali que eu fui entendendo como que era o funcionamento. Eu entendia que a cada erro que eu ia tendo ali, eu ia ajustando e melhorando. Então, eu estava vendo uma melhoria. E aí, pô, é claro, todo mundo pensa em desistir. Pensei em diversas vezes. Vou falar que umas 5, 6 vezes definitivamente falei, não, mercado não vai ser pra mim não, vou seguir outra linha aqui, tentar outra coisa aqui na internet. Porque tava difícil pra caramba. Não, tava difícil, não tava conseguindo ter resultado. Eu falei, cara, será que realmente eu vou, isso dá dinheiro? Entendeu? Eu ficava suspeitando isso. Será que realmente dá? Será que eu não tô iludido? Então, eu suspeitava muito dessa questão, pensava em desistir. Continuei persistindo, comecei vendo melhorias, fui vendo que quanto mais conhecimento, quanto mais prática, mais resultado eu estava tendo. Então, eu falei, cara, o caminho é por aqui. E outra coisa que eu pensei, a maioria começa no mercado com a ideia de quê? Facilidade, com a ideia de fazer dinheiro fácil, e comigo não foi diferente. Eu comecei no mercado, pô, botei R$ 100 ali, transformei em 300 e tal. Na época ainda a margem para operar B3 era R$ 11 cada contrato, né? Era muito menor, hoje em dia é mais. Sim. Só que aí simplesmente eu fui vendo que... Eu tava falando do... Você tava falando, porque você tinha começado, a margem para operar B3 era menor. Não, então, aí eu comecei a ver, aí eu comecei a ter resultado, né, essa questão da facilidade, lembrei agora. Tá. E aí, simplesmente, eu fui vendo que não era bem assim. A gente chega, às vezes a gente faz dinheiro até na sorte, né, começa a multiplicar muito, eu falei, cara, realmente... E é foda, né? Não, porque vem a frustração depois, não, né? E meio que, quando a gente lida com sorte, a gente lida meio que com o jogo. Sim. E o jogo, jogo principalmente de dinheiro, vicia. Então a gente fica, cara, essa parada aqui, tô apaixonado. E aí eu consegui um dinheiro assim no início. Eu falei, cara, eu tô aqui em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quando acabar minhas férias, eu tava nas férias da escola ainda, dedicando full ao mercado. Falei, cara, em fevereiro eu já tô tirando uns R$ 2.000 por mês. Entendeu? Com o mercado e, cara, é minha profissão. E aí eu fui nessa linha, só que eu vi que não era bem assim, depois eu me frustrei, depois eu não consegui. Então, de fato, eu vi que eu buscar muito o dinheiro no mercado, querer ganhar dinheiro, tava me deixando cada vez mais distante do próprio objetivo. Sim. Então, eu queria ganhar muito dinheiro, só que, na verdade, eu tava perdendo dinheiro. Você se perde. Não muito, porque eu não tinha, isso era um ponto positivo, mas estava cada vez mais distante. Então, em vez de eu estar no 0 a 0, juntando capital, né, que eu poderia, na segunda opção fazer isso. Não, na primeira opção eu tava simplesmente tentando ganhar dinheiro e tava perdendo. Então nem na estaca zero eu tava. Tá. O que eu comecei a focar, que começou a vingar mais no mercado do que antes? Cara, a gente sabe que dinheiro mexe muito com nossas emoções e isso tava atrapalhando também na minha prática, né, no mercado. Porque eu ia perdendo dinheiro e não queria mais ver gráfico. Eu falava, cara, tá difícil, não quero mais ver isso. Só que, quando eu diminuí drasticamente minha mão, operei o mínimo possível. Falei, cara, eu vou parar de focar dinheiro. Não quero dinheiro, não quero. Parei de focar. Só tô perdendo, então não tem que estar com esse objetivo de ganhar dinheiro. Eu tenho que estar no objetivo de adquirir conhecimento, experiência. Quando eu senti que tô ganhando dinheiro com pouco, aí eu aumento a mão
devagar e vou... Cara, foi uns 4 meses ali focado, operando o mínimo. Foi os meses que eu mais evoluí. Foi um mês que eu mais fiz dinheiro também, mesmo com o mínimo do que os outros que eu tava operando, tentando ali. Pô, era um valor menor, mas, cara, bem... Eu não fechava um mês positivo, nenhuma semana, mal um dia. Então, operar, abaixar fortemente a mão foi uma coisa que me ajudou e de fato eu até aconselho pra galera mais iniciante, galera que tá aí no mercado, às vezes não tá tendo resultado, cara, às vezes o cara quer tirar R$ 500, R$ 1.000, R$ 100 no dia, só que não tá tendo resultado com pouco. Foca em fazer isso na semana, no mês, pô, fechar R$ 1.000 no final do mês, R$ 1.000, R$ 500 no final do mês, em vez de querer tentar se alavancar num dia, e aí faz pouquinho, faz 50, 100 no dia, que você vai ver que no final Boa. do mês, só de fechar positivo você já tá, e com mais conhecimento, né, você já tá melhor. Boa, com certeza. Já pega mais confiança também, né? Você fica mais seguro de que é uma questão não é um problema do negócio em si, né? Não é um problema do trading em si. Sim. Aí você começa a visualizar e acreditar que o problema, na verdade, era você mesmo, Não, né? totalmente. E isso daí é um dos pontos mais positivos e negativos que tem. O trade é uma profissão totalmente meritocrática. Então você colhe os seus próprios resultados. Você vai ver às vezes o fulano ganhando muito dinheiro e às vezes você perdendo. O porquê Tá. disso? Cara, fulano se capacitou, fulano se preparou, fulano às vezes tem muito mais prática que você e tempo. Tem muita gente que acha que para ter resultado no mercado precisa de muito tempo, isso não é uma verdade. Às vezes o cara pode ter 20 anos de mercado e não ter resultado, outro ter 3 anos de mercado, 2 anos de mercado e ter resultado, porque o tempo de estudo, eu costumo falar isso é qualquer coisa na vida, né? Sim. É, é relacionado à orientação e direção que você tem no conhecimento. Então não adianta o cara ficar 10 anos estudando, sei lá, padrão de cor de vela, operando com martingale, e não importa se ele está 10 anos tentando e pulando de galho em galho. Importa se ele está, de fato, estudando uma técnica que é eficiente, um operacional eficiente, uma metodologia, Boa. né, toda mastigada ali. Então, cara, às vezes um cara que está 5 anos pulando de galho em galho nem sabendo o que ele está estudando, vai evoluir muito menos e ter resultados muito menores do que o cara que está ali 1 ano dedicado a um conhecimento específico que já funciona, sabe? Mas nessa época aí que você tava na peleja, você teve que, puta, abaixar sua mão, enfim, etc, né? Que foi os meses que você sentiu uma evolução muito boa, inclusive, nesses 4 meses, você operava o quê? Então, o meu primeiro mercado ali que eu comecei a me aprofundar mais, até pelos conhecimentos que o primeiro que eu tive acesso ali e tudo mais, foi opções binárias. Puta, Eu eu ia te perguntar isso agora. Eu falei, cara, você não começou por opções binárias, não? o opções binárias veio se popularizar muito, eu acho que depois de 2010, 2012, né? Tá. Então, pô, eu comecei ali em 2016, já tava um hype, uma galera no YouTube. Eu conheci por anúncio de Bitcoin. Aí eu, Tá. pô, invista em Bitcoin. Eu cliquei nessa corretora. Aí tem nada a ver com investir em Bitcoin, né? Aí. Maravilhoso. Não, Esse mercado é maravilhoso. Esse tá, mercado é, tava lá no é muito Facebook, honesto. apareceu um anúncio, invista em Bitcoin, eu cliquei, né? Já tava, como te disse, interessado no mercado financeiro. Aí depois eu vi que era um mercado de outra coisa, aquela corretora. E aí eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube sobre e entendi sobre análise gráfica. Aí foi quando Uhum. eu comecei a me aprofundar. Não conseguia ter resultado. Foi quando eu ingressei, eu fui para o Forex, que seria um gráfico ali que eu já estava analisando. Eu estava Uhum. aplicando isso em opções binárias, inclusive o gráfico de Forex nas opções binárias lá. E aí eu estava tendo resultado devido a conseguir esticar algumas operações, estava entendendo mais de movimento. De fato, quando eu comecei a ter mais resultado, até em opções binárias em si, foi quando eu saí do conhecimento de opções binárias para entender sobre mercado. Eu estava muito ingressado acompanhando a galera de opções binárias, que tinha um conhecimento do tipo, linha de tendência, Fibonacci, suporte e resistência. No máximo, os mais brabo falava de hierarquia de zona de suporte e resistência. Então, marcar no Ah, 15 minutos, numa hora. aham. E aí eu falei, cara, quando eu comecei a acompanhar outras pessoas no mercado que tinha mais tempo, mais maturidade, cara, minha mentalidade foi mudando, meu conhecimento foi mudando, comecei a ler alguns materiais, livros que iam me recomendando. Aí, cara, eu deu aquele estalo na cabeça, né? Cara, o que eu tô fazendo aqui nesse mercado? E se eu posso dizer que é mercado? Modalidade, né? Mercado mês seria o Forex, porque pega nada mais do que as paridades do mercado cambial, que é o Forex, e Sim. transforma em um outro sistema de tempo e tudo mais. OB É, você tá falando, né? opções O binárias. OB é um mercado financeiro com timer de micro-ondas.
É um outro aquilo. sistema e é uma coisa que não é você abrindo posição contra outros players, como a gente tem o book de ofertas no mercado financeiro mesmo, Uhum. né? Você tá abrindo contra a corretora. Então, e aí, né? Algumas corretoras tem lá no regulamento que pode ter delay de até 5 segundos. E aí, se você tiver, você vai culpar a corretora? E se bloquear a sua conta e saque? Você não tem quem recorrer. No mercado financeiro, não. A gente tem segurando, tem o FGC, né? Fundo FGC. Garantidor de Crédito e tal. Uhum. Tem várias questões que assegura a gente de que, cara, nosso capital está no nosso controle, né? Então, acaba sendo uma modalidade, né? O mercado mesmo é o Forex, que é o mercado cambial que mais movimenta no mundo, 5 a 7 trilhões de dólares por dia. Aí Sim. ele sim é um mercado em si, né? Perfeito. Tem gente que acompanha a gente há pouco tempo, mas se você acompanha a gente há mais tempo, você vai ver que no nosso Instagram a gente postou uma vez falando dessa questão de opção binária. Uhum. A gente começou a receber muita mensagem de gente. Por que tu não leva o fulano? Olhava pra opção binária. Falei, porra. Por que tu não leva o ciclano? Olhava, opção binária. Falei, porra. Hum. Falei, essa coisa tá viajando, velho. E aí, eu comecei a perguntar. Falei, cara, vocês vieram de onde? De onde vocês vieram? Porque vocês operam OB. Eu nunca trouxe ninguém de opção binária aqui. Como é que vocês vieram aqui? Né? Tipo assim, como que vocês acharam a gente? Né? Quem que veio aqui que vocês conheceram, basicamente, né? E era muito diversificado, é porque a galera gira muito, né? Eu gosto desse cara, mas ele tá na bolsa. Eu gosto desse cara, mas ele tá no Forex. Eu gosto desse cara, esse aqui é de OB, né? E aí o cara mandou, e aí tipo, eu falei, pessoal, é o seguinte, eu não vou levar ninguém de OB. Não vou levar, porque eu não acredito em OB, eu não gosto de opção binária. Putz, cara, eu tenho muita história de OB aí, tensa, né? E aí um cara mandou mensagem pra mim no direct e falou assim, não leva mesmo não. Vou mandar uns prints pra você e vou te contar a história. O cara ganhou mais de 2 milhões. 2 milhões em OB. Não saca. Não saca. Ele falou assim, cara, era o seguinte, enquanto tava pequeno eu conseguia sacar de boa. Começou a crescer, eu pedi o saque, eles pediam um documento, pedia etc, enfim, eu mandava, beleza. Aí passava uma semana, o saque caía. Quando eu fiz essa grana, aí acabou. Eles não sacavam, eles não me devolviam a grana, eles não me davam a grana. Aí, o que eles faziam? Eles enrolando ele, e enquanto isso, ele vai fazendo o quê? Vai tentando continuar, né? Operando e a grana tá lá. Exatamente. Enquanto isso, ele vai tentando, não sei o quê, tá puto, tá E nervoso. a matemática tá negativa, tá contra ele. Queria ter pego dinheiro, aquela coisa e tal, né? O timer de micro-ondas já tá contra ele, né? O tempo é totalmente contra ele, etc, beleza. No final das contas, ele perdeu boa parte. Então, assim, muito mesmo, quase tudo. E aí ele falou, cara, já desisti de sacar. Aí ele viu, o pior de tudo, né? É que ele virou e falou assim, aí eu reclamo pra quem? Eu falei, OB, meu amigo. Não, isso, a galera às vezes fala assim, cara, mas por que você fala... Porque é natural. A pessoa que opera aquele mercado, ou a pessoa que opera aquela técnica, ela não quer ver a pessoa criticando ela. Então, a galera de SMC que leva muito a mal. Mas, cara, isso só leva a mal e sente mesmo a parada, a crítica, se de fato pra você é uma mentira também. Então, se eu falar pra você, cara, opções binárias não dá dinheiro. Meio que tipo, opa... se eu falar pra você, opções binárias não dá dinheiro e você faz dinheiro, pra que você vai ligar pra minha crítica? Não vai mudar em nada a sua vida. Só que se você não faz dinheiro, você fala assim, ai, tocou numa ferida, sabe? Então, tipo, eu não sou contra técnica, eu não sou contra mercado, eu não sou contra... Eu sou a favor do quê? Claro, você precisa fazer dinheiro de forma honesta e de forma consistente. Opções binárias, a gente já sabe que você pode até fazer dinheiro, só que a longo prazo a matemática está contra você. Não é uma questão de, o mercado ou isso. Não. Você pode fazer muito dinheiro e a corretora te bloquear e você não ter quem recorrer. Você pode simplesmente, todas as suas operações, nenhuma vai ter um retorno positivo, um payoff positivo. Então, você sempre vai lucrar ali por volta de 85%, 90% de payout, né? Então, você arriscou... pode fazer 10 mil? Aí, às vezes, vê o cara, né, fazendo 10 mil em 1 minuto. Mas o cara arriscou 12, 15, se ele fraciona aquela mão em 4, em B3, ele dele não fica positivo, em uma operação, 2, que ele arriscasse uma mão bem menor, ele às vezes já teria tirado isso. Hoje mesmo fiz 2 operações de mais de 5 vezes de retorno com SMC e tudo mais no mini índice. E, cara,
Você não precisa de muita exposição. E você precisa Perfeito. entender que o mercado não se resume em uma técnica do santo grau, porque nenhuma técnica vai, sei lá, te dar 100% de assertividade. Então você tem que ter uma técnica que te traz segurança, te deixa confortável a compreender tanto quando você acerta quanto você erra, né? Onde está desconfigurando, o que está acontecendo com o mercado. E seguir aquilo persistentemente, independente se você estiver ganhando ou perdendo. Que o que vai ditar também é seu gerenciamento, outros pilares ali que são tão relevantes quanto no operacional, né? E aí, infelizmente, opções binárias tem toda essa questão. Pô, você acha que o botão grande, verde de depósito, para depositar é uma maravilha, né? Você clica, Sim. Pix, pingou. Você já pode sair metendo marcha. Mas para sacar, às vezes, demora dias. Se você vai sacar um valor muito alto, você tem que fracionar em várias mãos. Vai sacar 20 mil? Você tem que botar 10 de 2 mil. Vai pagar mais taxa e tal, mas você vai ter que fracionar. Porque senão você vai começar a ser visado pela corretora. Pera Que aí, doideira, o isso que é ele uma tá lucrando doideira. muito? E, cara, às vezes o cara não leu o básico, é o Isso é uma regulamento. doideira. Tá tudo no regulamento. Então ela não tá fazendo nada de errado. Ela tá lá. Não, você não pode fazer alavancagem. Então o cara bota ali Tipo, R$ 2.000, faz 10 mil. Peraí, eu posso te bloquear, tá tipo, ligado? você concordou com essa regra. Se você Né, não leu, o problema é seu. você assinou lá a parada, tá lá falando que pode ter delay, tá lá falando que não pode fazer alavancagem e tal. Então, Uhum. pô, você lida com uma parada que a longo prazo não é tão saudável e se torna muito mais difícil. Então, pô, Vai, vamos lá, é um bet. eu costumo dizer É pra um galera, bet. cara, eu faço uma brincadeira assim que a galera infelizmente vai levar muito a mal, né? Mas eu falo assim, cara, fizeram uma caixinha de perguntas que perguntaram pra mim, OB é cassino? Aí eu gosto de dar uma engajada também, obviamente. Eu falava, não porque cassino tem um retorno positivo. Galera Tem se payoff. mordeu. Eu falei, não, cassino você aposta ali, sei lá, em um time e tal, você pode tirar 10 vezes de ODD, sei lá, 10 vezes de Sim. risco, do seu risco e tal. E opções binárias você nunca vai conseguir isso. Ah, não, mas se eu fizer uma técnica Soros e pegar meu lucro e botar... Não, mas aí o que você errar, você vai entregar o que você acertou. Então você tá Perfeito. expondo um risco ainda maior. Então, cara, infelizmente você tem que entender a matemática. Se você lucra em opções binárias, tá ótimo, continua, mas tem coisa melhor, tá? Tem coisa Perfeito. melhor, obviamente, que é o mercado financeiro. É maravilhoso, como tem todo o funcionamento dele é maravilhoso, né? É, não, é maravilhoso. Vai... Enfim, gente, OB, tá? Não gostamos de OB. Sorry. Tem uma frase, se eu não me engano, do Warren Buffett, essa frase em uma passagem no livro que eu gosto muito, aliás, recomendo qualquer um de mercado financeiro, quando me pergunta indicação de livro, cara, eu já li milhares não, dezenas de livros de mercado financeiro e eu sempre recomendo, um dos que eu mais gosto, um clássico, cara, você tem um tempo ali, você que gosta de livro ou não, cara, dedica um tempo para ler ele, o livro Os Pequenos, o livro Os Magos do Mercado Financeiro, só que a versão o pequeno, Tá. que é uma versão mais compacta dos mercados financeiro do Jack mesmo. E, cara, é um livro fantástico. É um livro que faz entrevista com os maiores traders de todos os tempos. E, porra, lá tem muita passagem, muito insight. Eu gosto bastante. E lá tem falando que... uma passagem do Warren Buffett que fala... Não é o mercado financeiro não é sobre acertar ou errar. É sobre o quanto você ganha, não é sobre se você está certo ou errado. É quanto você ganha quando está certo e quanto você perde quando está errado. Então, pô, não interessa se em opções binárias você vai fazer 3 operações lá, sair um dia ganhando 10, 20 mil. Quando você está errado, está perdendo, quanto que você perde? Vai perder Né? mais. Ah, mas minha gestão financeira me limita a... Não, meu risco ele é menor do que meu retorno no dia. Só que aí vai virar a sua assertividade contra você, porque se a assertividade é baixa, a maioria dos dias você vai ser negativo. Se você limita, menor, né? E aí tem gente que para reverter isso faz o martingale, faz técnica Soros, faz várias questões, só que não vinga, não vira matemática, né? Então é uma parada que você tem que entender. Não é sobre estar certo ou errado, é sobre quanto que você ganha quando está certo, quanto você perde quando está errado. Não adianta você fazer uma semana toda de take e um dia você entregar tudo, entendeu? Perfeito. Você tem que saber controlar esse emocional, essa gestão e o mercado financeiro em si, não importa se é de Forex, de criptomoeda, de B3, de opções de ações, qualquer mercado, enfim, eu já operei todos até. Comecei pelo Forex, depois fui para B3, depois cripto e B3
e hoje foco mais em day trade, em B3, que me gera mais oportunidade, gosto bastante da minha técnica em B3, especificamente no mini índice. Então eu segui nessa ideia, operei opções de ações, cara, fiz muita grana também, pô, foi um mercado maravilhoso. Nas ações, em vez de fazer trade, em vez de fazer qualquer tipo, quer fazer trade, eu recomendo opções, porque é muito seguro e dá para trabalhar até com, porque tipo assim, você bota um stop técnico, se você tá trabalhando um stop curto na sua análise gráfica, o que que você faz? Você pega uma opção ali pozinho com fora do dinheiro, né, OTM, e ela é uma opção que às vezes custa centavos, já peguei opções de 80 centavos, lembro como se fosse ontem, VEG A800, compartilhei muito meu perfil na época e tudo mais, não pode, né, na CVM e tal, mas eu não tinha público, então eu falava, a galera não deve pegar no meu pé não, se mandar a notificação eu fico esperto. Mandei e falei todo mundo, galera, tô entrando nessa posição aqui, tem muito potencial, compartilhei toda a minha análise gráfica e a opção era VEG A800, opção da VEG. Cara, o ativo, a opção saiu de 80 centavos para mais de R$9. E é uma questão que, às vezes, quando a gente lida no trade, a gente bota nosso stop loss abaixo de uma mínima, abaixo de um fundo. Só que na opção, você só vai perder seu dinheiro, o seu stop, se ela virar zero, virar o pó mesmo. E às vezes ela não vira zero quando perde o fundo a mínima. Então você tem potencial de fazer uma segurança muito boa. Então, opções para ações é muito bom. Perfeito. Para você ficar posicionado em índice e tal, eu gosto muito. Então, no mercado financeiro ele é maravilhoso por isso, pela matemática, né? Voltando àquele assunto que a gente tá falando. Perfeito. Matemática muito positiva. Concordo. E quanto tempo você acha que leva para um indivíduo ganhar dinheiro no mercado? O iniciante que tá ouvindo aqui a gente, principalmente. Então, aquela questão que a gente tinha Ganhar falado... não, né? Fazer. Que aqui você não ganha nada. A única coisa que você ganha aqui, se você vacilar, é nabo. Né? Não, para você fazer grana no mercado, você tem que ter conhecimento teórico e experiência na prática. Eu costumo falar, cara, experiência na prática é muito importante, mas nada adianta se você não tiver orientação, a parte teórica. Eu opero ao vivo, todo dia, compartilho tudo, a galera que me acompanha, cara, eu sou focado em técnica, você vai me acompanhar no perfil, você vai ver gráfico, você vai ver técnica, eu explicando a operação, eu compartilhando tudo. As lives que eu faço, atualização de gráfico e tal, então foco nessa parada. Você quer vingar? Você tem que aprender a parte teórica, bem concreta. Depois você vai para a parte prática. E na parte prática, ela é tão relevante quanto. Por quê? Vamos supor, você está com uma caneta aí na mão. Aí você escreve a vida toda com a mão direita. Você está acostumado ali, você, cara, escreve perfeitamente uma frase. Só que eu falar para você, cara, escreve com a mão esquerda. Você vai ter dificuldade, às vezes, de completar uma frase, vai ficar uma parada estranha. Só que, cara, o conhecimento tá aqui. Você sabe como se pega numa caneta, você sabe como se faz uma letra, você sabe escrever. Por que de repente, você botar com a outra mão, você tá todo estranho, não tá sabendo mal pegar? A teoria tá aqui na sua cabeça, você sabe, só que o quê? Você não tem a prática. Então, cara, essa caneta da analogia eu gosto muito por causa disso, porque você precisa ter a teoria sim, mas você precisa ter a prática alinhada a isso para você conseguir ter resultado. Então, eu diria para o iniciante, cara, você precisa focar em um período, não focar em dinheiro, tá? Focar em aprender a técnica, aprender o que funciona. Quando você tiver confiança, começa a alinhar isso na prática e aí você já começa depois a alinhar um próximo passo, que é o passo de você botar o dinheiro, aí vai lidar com o emocional, né? Aí, aos poucos, você vai evoluindo. E eu diria que, por último passo, é o que a galera menos foca e tá na outra parte. A galera entra no mercado e fala assim, Azê, o que eu faço para ganhar dinheiro? Só que quando o segredo, na verdade, não está em o que eu faço para ganhar dinheiro, está o que eu faço para aceitar perder dinheiro, como que eu aprendo a perder dinheiro, entendeu? Então, cara, a maioria foca em aprender a ganhar, sendo que você tem que muito no mercado financeiro, principalmente, que é uma renda variável, aprender a perder. E aí a gente volta naquela frase, cara, não importa se você tá certo ou errado, importa quanto você ganha, quanto tá certo, quanto você perde, quanto tá errado. Não adianta nada eu aprender a ganhar, se quando eu perder eu vou ficar abalado, vou falar assim, não, mais uma operação, não, mas tá deixando mais uma oportunidade. Não, peraí, deixa eu fazer mais uma e tal. E quando você vê, você tá perdendo 10 vezes sua gestão, teve um dia de fúria, que é o que muito acontece com o iniciante ou amador. Então você tem que saber controlar e mitigar esse risco. Porque no mercado tem risco, mas quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue mitigar esse risco. É uma frase até do Warren Buffett também, que ele fala essa questão, que tudo na vida tem risco. O risco ele é maior ou menor dependendo do seu nível de conhecimento.
né? Então, tipo, Zé, tem muita gente que fala, eu não opero criptomoeda, eu opero ações porque, ou invisto em ações porque criptomoeda tem muito risco. Só que tem muito risco para quem? Às vezes o cara tá com uma performance muito. Às vezes o risco tá em ações. Por quê? Porque o cara tem conhecimento de criptomoeda. Ele sabe estudar os ativos e tal. Então, em qualquer coisa na vida, eu não sei atravessar uma rua, o risco vai estar em quê? Vai estar em muito. Você que sabe atravessar, você vai chegar do outro lado, cara, de boa. Pô, não tem risco nenhum atravessar a rua. Tem um risco pequeno? Tem. Mas você conseguiu mitigar esse risco com o seu nível de conhecimento. Eu que não sei atravessar uma rua, eu vou no momento errado e aí pode acontecer uma catástrofe. Então, o risco, ele muito está interligado ao seu nível de conhecimento, que tem que focar nessa questão, né? Perfeito. E nesse papo de risco aí, inclusive, como você faz o seu gerenciamento de risco? Quando você aceita perder numa operação ruim, em Então, termos percentuais? eu sempre foco em expor o mínimo de risco possível. Focar exatamente em proteger o meu capital. Isso é até uma frase do trader Power Tudor Jones. Paul Tudor Jones. Exatamente. Ele tem uma frase que ele fala isso, cara, não foca em ganhar, foca em proteger o que você tem. Então, o meu objetivo é sobreviver no mercado. Eu não, eu deixo, o meu hábito, né, o meu operar todo dia é para sobreviver. Eu vou chegar lá, eu sei quanto que, antes eu tinha medo de operar no mercado. Quando eu tinha um dia positivo, um dia de take, eu já via no dia seguinte, eu falei, será que eu opero? Acho que eu não quero operar hoje e tal. Eu ficava com medo. Eu falava, cara, esse lucro tá tão bom, eu vou entregar ele pro mercado, eu ficar com medo de operar no dia seguinte. Só que quando eu entendi qual que é o quanto eu posso perder no dia, cara, hoje eu chego animado, porque eu sei o quanto eu posso perder. Quando eu fecho um dia de take, eu sei que aquele dia, o meu próximo dia, se sair negativo, vai ser muito menor do que o meu dia de take. Então, o meu foco é sempre exposição baixa. Arrisco ali 0,5, 1% no meu dia assim tem um limite, entendeu? Arrisco uma média de 0,5 a 1% do meu capital focado para trade. E Boa. aí, tem até uma passagem no livro Os Magos do Mercado Financeiro mesmo que fala isso, essa questão. As pessoas, a maioria dos iniciantes, operam arriscando 5 a 10%. Isso era uma coisa que eu fazia no começo também. Não vou julgar, porque a gente começa com pouco e às vezes a gente, cara, vou falar para um iniciante arriscar 0,5%, ele tem um capital de R$ 100. Sim. Não vai vingar, não vai mudar muita coisa na vida dele. Então, só que aí você tem que entender que isso está interligado também à sua performance de resultado. No começo, a gente é iniciante, não tem experiência. Pra gente, hoje em dia, com conhecimento e já sendo consistente, já é difícil fazer uma alavancagem. Se a gente tentar expor grande parte do nosso capital, já é difícil a gente fazer uma alavancagem. Quem dirá um iniciante sem experiência? E todo mundo começa fazendo alavancagem. Transforma, às vezes... Pô, eu tenho um aluno que transformou um capital, ele estava sem capital, ele tinha entrado para a mentoria, aí ele falou comigo, que, pô, Zé, vê uma forma de me ajudar e tal, enfim. Foi conversando comigo e entrou para a mentoria. Aí ele estava sem capital depois de ter adquirido conhecimento. Ele foi e começou a fazer Uber. Ele juntou o capital de R$ 1.000 e foi operando no mercado. Foi postando lá no grupo de network, foi mandando para mim, a galera que acompanha também no Instagram lá, eu fui compartilhando nos stories. Foi batendo um dia de take atrás do outro. Isso foi mês passado. Transformou um capital de R$ 1.000 para mais de 6.000, 7.000. Eu falei, cara, você fez uma alavancagem fora do normal, entendeu? Uma alavancagem fantástica. E eu falo também, da mesma forma que no mercado a gente possui risco, a gente também possui esse retorno que, cara, você não encontra em lugar nenhum, cara. Você vê uma forma ali, uma fuga de, cara, é um sonho possível, entendeu? Você ali que tem pouco dinheiro, você, cara, vai botar em ações, pensar em longo prazo, vai investir, vai botar no Bitcoin, sei lá. Você que tem pouco dinheiro, para multiplicar muito, para fazer alguma diferença no seu patrimônio, na sua vida, vai ter que expor um risco maior e mitigar esse risco para proteger o máximo. Senão não adianta, você alavanca lucro, mas vai alavancar a perda também. Porque o fato de eu me expor pouco risco, você expor pouco risco hoje em dia, é exatamente quando vier o ciclo de perda, a gente, não sofrer, não perder muito do nosso capital, que vai ser difícil de recuperar. Então, é expor sempre um risco mais baixo ali para ter Legal, um legal. emocional Eu tranquilo, concordo, eu né? acho legal esse gerenciamento de 0,5 a 1%, eu acho que é o saudável. Sim, A gente tem essa fase inicial, né, que é normal, que é a fase de alavancagem de capital. É, E aí é aquilo, né? Você pode ser iniciante que tem dinheiro ou sem dinheiro. De qualquer modo, você tem que começar
sempre do mesmo tamanho. Por sempre quê? baixo. Porque você vai aprender a mesma coisa. A diferença é que quem começar com mais dinheiro vai pagar mais caro para aprender a mesma coisa do que quem Exatamente. começar com pouco vai pagar mais barato. É Exatamente. isso, né? Então, assim, e quem não tem grana, né, no início, vai ter que se alavancar. Até porque, se você perder essa pouca grana que você tem, você não vai quebrar. Uhum. Eu Exatamente. até parei de falar isso porque tinha gente que não gostava, mas eu falava muito isso há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu falava muito isso. Quando você tem, eu tenho 10 mil, mas se eu perder, eu quebrei. Como assim, cara? Desculpa, você já tá quebrado. Uhum. E eu acho que justamente, a gente começa a crescer quando a gente assume onde a gente tá, Sim. né? Aonde você tá? Eu tô nos 10 mil. Pô, se você perder 10 mil, vai acabar a sua vida? Vai mudar alguma coisa? Muito provavelmente não. Você vai falar, vou quebrar. Não, você já tem pouco capital. Você já é um quebrado. Entendeu? Ou seja, se você perder 10 mil, cara, tudo bem, você vai recuperar esses 10 mil depois, seja no Uber, seja no seu trabalho, seja fazendo os seus corres, seja fazendo os seus freela, igual você fez, enfim, né? E a fase de alavancagem, o foco não pode ser tipo, ai meu Deus, tô perdendo 10% do meu capital, 20% do meu capital aqui nessa última semana. Você tem que pensar no risco-retorno. É uma fase que, literalmente, você tirar o peso desse dinheiro vai te ajudar muito. Porque aí, por exemplo, você sai de 10, vamos lá, daqui a um tempo, uns anos ou meses, enfim, às vezes você vai fazer igual o aluno do Azef fez aqui. Fala, cara, o cara sai de 1.000 para 7, beleza. Às vezes ele vai diminuir a exposição dele. Ou não. Ou às vezes ele vai cortar pela metade. Depende. Aí o cara vai chegar ali, por exemplo, pô, agora eu tô com 20. Pô, dá pra começar a dar uma diminuída nessa alavancagem. Você vai continuar alavancado, mas dá pra fazer né, pra dar uma diminuída, pra você poder operar com um pouco mais de tranquilidade, se você tiver 3 dias de loss seguido, entendeu? Sim. Que é algo que ninguém pensa, fala, mas 3 dias? Cara, se você tiver alavancado e você quer descobrir se você tá preparado pra operar a mão que você opera, perde 3 dias seguidos. A maioria vai quebrar no segundo. Exato. Então, assim, e fora que se você não quebrar, mas você chegar no terceiro dia, você vai estar destruído. Você vai falar assim, nossa, pra eu recuperar isso aqui, ferrou. Tipo assim, ou seja, se eu mantiver essa mão no dia seguinte e eu perder, ou seja, no quarto dia eu perder dinheiro, ferrou. Porque aí quebrou de vez. Entende? Não, exatamente. Tipo assim, quando a pessoa ela ficou operando muito alavancada assim, cara, é um estresse tremendo. Com Tipo, certeza. não é uma parada assim, se você consegue ou não. Quanto mais experiente a gente mais possível é. Só que é uma parada que não vale a nossa saúde mental, entendeu? Você Perfeito. vai ficar ali, pô, desconfortável. Tipo assim, o trade em si. A execução, o dia a dia, ele não é para ser estressante. Ele não é para ser, não é para você fazer muito esforço. Tão sofrido. O esforço, ele é no seu período de preparação. Se você faz uma analogia no sentido de, tipo assim, pensar que a gente tem um cara sedentário e um atleta. O sedentário, você bota ele ali para correr 1 km em 10 minutos. Ele vai fazer um esforço tremendo, às vezes nem vai conseguir, vai se matar ali para tá conseguindo concluir aquele 1 km. Aí bota o atleta ali para fazer esses mesmos 1 km em 5 minutos, entendeu? Em um tempo bem menor. Ele vai ter um resultado maior, o atleta vai ter um sucesso. Perfeito. Fazendo um esforço muito menor. Aí você pergunta, pô, hoje fiz 2 operações ali, fiz uma grana boa pelo celular. Aí o cara vê pelo story e fala assim, caraca, o AZ fez o que eu faço no mês sem esforço nenhum. Chegou ali no hotel, tal, fez 2 operações, a galera pegou também, pô, e fez a sua grana. Eu levo, cara, o mês todo rodando de Uber e tal, pra tirar essa grana, pô, e me esforçando pra caramba. Só que, entende que a questão não tá na execução? Tá na fase de preparação? Com certeza. É a mesma coisa do atleta sedentário. Pô, você se Com preparou certeza. como eu me preparei pra fazer esse valor? Entendeu? Sim. Então, tem muito essa relação. Inclusive tem um papo aí, uma conversa, que essa é polêmica, eu já até falei sobre isso, tem até um corte meu sobre isso. Que é o seguinte, tem gente que fala assim, trading é emocional. E tem gente que fala, é 20% técnico, 80% emocional. O que você pensa sobre? Então, isso aí a gente entra muito na questão do tal do SMC, né? Do Smart Money. E agora? É a técnica quem ganha? O Price Action, o Smart Money e tudo mais. Cara, eu vou falar, a técnica, ela é relevante sim.
entendeu? Ela tem um peso relevante. Por quê? Porque a técnica ela te ajuda a saber como a gerenciar seu capital, a trabalhar da forma. A saber passar pelos momentos e ciclos ruins também, entender que vai ter meses que você vai performar muito bem, vai ter meses que você vai performar não tão bem. A minha técnica hoje, cara, varia aí em 50%, 53%, entendeu? Tá. Varia nessa média de Uhum. assertividade, Taxa de de acerto. acerto. Varia Aham. nessa média. Só que como eu obtenho um retorno médio ali de 3 vezes o risco nas minhas operações, cara, se eu fechar 30% de assertividade, eu já estou conseguindo ter uma lucratividade. Perfeito. Só que a gente entende que quando a gente tem essa média de acerto, a gente entende que também que grande parte das vezes eu vou estar errado. Porque se, pô, 50% eu vou estar muito errado. E às vezes 50% não vem num ganha, perde, ganha, perde. Vem às vezes num perde, 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 ganhou. Opa, positivo, tal. Então vem nessa sequência. Tem um trader, um dos maiores traders do mundo, que se chama... fugiu o nome dele. Não, tem o Vasco Mamed, mas não é ele não, né? Não é esse daí, não. Você esqueceu o nome dele? Ele é um trader que gerencia o capital da SEC Capital. É o... Deixa eu até ver, eu tenho o nome dele aqui. Deixa eu até ver Da o nome. SEC Capital, cara? É. Steve Cohen. Ah, Steve tá, Cohen. tá. Aham. Fundador da SEC Capital. Ele tem um fundo com vários traders. Ele também é trader, mas ele comentou que o melhor trader do fundo dele acerta em 63% das vezes. O melhor trader do fundo dele. Esse cara não é o do Turtle Traders, não é? Não, ele é gringo. É da SEC Capital. Steve Cohen. Eu tô confundindo os nomes aqui. Vai, continua aí. Aí, Eu tô te atrapalhando. aí o Steve Cohen, dessa SEC Capital, ele fala que o trader que mais lucra, mais performa, né? Ele acerta 63% das vezes. A maioria dos traders do fundo dele tem uma gestão média, uma assertividade média ali de 55% de assertividade. E tá muito bom, porque é você Sim. entender que a maioria das técnicas, elas vão rodear algo em torno disso. Claro, a gente tem várias técnicas no mercado, tem scalping, que automaticamente vai aumentar a assertividade. Você vai ter que aumentar a assertividade, senão não vai pagar o payoff. Sim. É você entender como tá a sua técnica. Às vezes o cara vê eu pegando trade de 7 vezes o risco, 5 vezes o risco, acho que eu vou pegar 90% de assertividade, tá ligado? Tipo, é bom você entender que a técnica te ajuda a acertar muitos trades, mas também não é o santo graal, entendeu? Eu hoje em dia utilizo, não utilizo Smart Money puro, né? A galera, Smart Money, para quem não sabe, quem tá assistindo aí, é nada mais do que a tradução, né? Smart Money Concepts, SMC, os conceitos do dinheiro inteligente. Então, esses conceitos do dinheiro inteligente tem na análise gráfica, tem na análise técnica. Vou dar um exemplo. Muitos conhecem aí quem opera análise gráfica, price action e tudo mais. Bull trap, bear trap, ou alguns chamam até de trap. Armadilha. Cara, eu operava na análise gráfica isso, e eu via que era muito eficiente. E eu já estava operando o Smart Money desde essa época. Então, o que hoje no Smart Money chamam de captura de liquidez, de sweep, que é uma varredura, chamam de Uptrust Spring, que vem desde o Wyckoff lá, que é um dos pioneiros na identificação de manipulação no mercado. Então, tem na análise gráfica também, entendeu? Então não tem por que ter a rixa de price action versus SMC. É só o conceito do dinheiro inteligente, como uma minoria opera. Então tem como o cara ter sucesso operando análise gráfica, análise técnica, desde que ele seja fora da caixa, entendeu? Não opera, cara, o padrão gráfico dá dinheiro? Dá, mas, cara, o contexto da parada, entendeu? Tipo, onde? Senão você vai virar só liquidez. Boa, A padrão de vela também, contexto. Eu costumo dizer que contexto, cara, é tudo, porque se eu falo pra você agora, barata você pega ou larga? O que você me responderia? Barato? Barata você pega ou larga? Barata? Barata. Porra, sai fora. Você fala assim, cara, que parada barata, é essa? mano? Que pergunta é essa? Por quê? Porque você não sabe onde tá inserido. Sim. Se eu falar pra você, não, pô, roupa barata, você não vai pegar?
Aí você fala, ah, não, peraí, já é Roupa outra barata é uma coisa. coisa. Agora, mas e se aquele for- bichinho voador bonito É, que você pega no seu quarto E lá? se, Você e tá se, e se louco, for né? uma barata? Não, peraí, sai pra lá. Então, tipo assim, opa, eu te mostrei uma mesma, vamos dizer, técnica, uma mesma estrutura, só que em contextos inseridos diferentes. Então, é muito importante você contextualizar, alinhar os fractais, as escalas de mercado para ver onde está localizada aquela sua operação. Às vezes o cara vê um rio, sei lá, vê um rios meu, caraca, Z pegou tantos pontos, tanto lucro com aquela cunha, vou operar a cunha. Aí quando o cara vai aplicar, ele aplica em qualquer contexto. Não viu onde estava a minha cunha, cara. Uma order Sim. block, uma região ali de grande fase de volume, na macro tendência forte queda. Peguei. Hoje mês tinha uma configuração, ontem também no índice. Então é importante ver onde está inserido aquela técnica, aquela parada. Boa. Perfeito, concordo 100%, né? E acho muito bacana da sua parte também trazer esse ponto, né? Porque, cara, assim, esse conceito do dinheiro inteligente, né? É, ele não surgiu lá no SMC, É. né? Basicamente, né? Então, e, cara, SMC, mais uma vez, né? Já veio, você é o Tainá, veio o Cairo. Quem mais veio de SMC? Só os dois? Da academia, mas mais ou menos ali. Deles é mais 50%. análise técnica, eu não gosto de É, SMC. é, Mas é o que eu falo, tipo assim, às vezes tipo... o cara ele Não, opera não, e outra coisa, pô, SMC. vai se fuder. Esse negócio aí, análise técnica aí, eu gosto de SMC. É a mesma coisa, cara. É, pô. SMC é análise Não, técnica, o porra. Wyckoff, cara, eu Não é a costumo mesma dizer que o merda. Wyckoff ele foi um gênio, e ele seria um gênio até os dias atuais. A galera hoje em dia, ela tem preguiça de estudar uma técnica que, cara, já tá mastigada pra você. A parada é você estudar, fazer backtest e aplicar. Cara, os caras de antigamente, Elliott, o Wyckoff, eles desenvolveram a parada. Não existia. Eles pensaram o negócio. Não, o Wyckoff, ele desenvolveu, ele começou, ele tava lá no balcão, né, ao vivo e tudo mais, ele começou a ver, pô, JP Morgan tá fazendo uma parada esquisita. Sempre que varejo trabalha de uma forma, eles, pum, joga contra, pesado, tá alguma coisa estranha acontecendo. Aí ele, pô, começou a reconhecer que existia manipulação no mercado. Foi uma das principais questões da teoria dele. E ele percebendo que o mercado ele era manipulado, ele começou a descrever como era construída essa manipulação, que até os dias atuais é uma técnica absurdamente eficiente. E é uma coisa que é eficiente em cripto, em Forex, em B3, sendo que não tinha liquidez antes em B3 como tem hoje, não tinha criptomoeda ainda. Há 100 anos atrás ele estava desenvolvendo essas técnicas. E hoje a galera, pô, análise institucional e tudo mais, cara, vê os materiais antigos dele, você vai ver que já tinha a inversão de fluxo, o choque, o change of character. Você vai ver que ele já descrevia as fases, montando o Spring, o Uptrust of Distribution, que é basicamente as estruturas de liquidez. Então ele, cara, quando o mercado fizer um SC, um Selling Climax, muito volume, depois fizer um secundário test, vai estar construindo liquidez para ser capturado posteriormente na fase C. No movimento de alta, a mesma coisa. Cara, até os dias atuais ele seria gênio. Antigamente ele era já considerado um gênio. Nos dias atuais também, é uma técnica muito eficiente. Perfeito. Então, pô, Elliott, que desenvolveu sua técnica, pô, tava, se eu não me engano, ele tava no hospital, né, doente. Aí ele começou a fazer backtest, fez mais de 80 anos de backtest, né? Fez bastante tempo para ver de fato que o mercado ele era cíclico, para ver que o mercado ele tinha uma padronização de formação, e depois ele começou a enxergar, ele fala até isso em um dos materiais dele, que estava muito subjetiva, ainda não estava conseguindo compreender tão bem, então ele adiciona Fibonacci na técnica, o que trouxe objetividade, porque aí tem a questão das retrações em cada característica, né? Perfeito. As ondas simples, complexas, cada configuração vai ter de uma forma, quando as ondas trabalham em extensão, então tem toda uma característica comum, o que trouxe objetividade na técnica dele. Cara, você não vai conseguir atingir isso se você não estuda, cara. Não tem jeito. E tem que estudar muito, hein? Estudar bastante, Tem que estudar se muito. dedicar. Tem muita gente que chega no mercado prezando pela liberdade, trade é fácil fazer dinheiro. E aí, e não é fácil, é muito difícil, porque Não. você não só vai ter que estudar muito, como depois você vai ter que aprender a colocar isso em prática. Depois que você aprender a colocar isso em prática, você vai descobrir que você não sabe perder. É intuitivo, isso é intuitivo. O ser humano não gosta de perder dinheiro, a então, gente que tá ensinado. exatamente, principalmente dinheiro, que tá ligado a quase tudo na sua vida,
né? Sim, Então, você vai ter que lidar com isso também. Então, exatamente. aí, diz pra mim aqui, é fácil fazer um negócio desse? Isso aqui tudo. É fácil você ter que estudar pra caralho, ter que entender as técnicas e etc. Depois você tem que colocar em prática, testar, ver o que você gosta, o que você não gosta, porque vão ter técnicas que você vai gostar. Sim. Igual você mesmo falou lá aqui nos bastidores. Usava Elliot. Passou um tempo, falou, cara, não tá Eu fazendo vi tanta que, tipo diferença assim, pra mim, não tô curtindo. sim, eu vi que Entendeu? na minha tomada de decisão não estava sendo muito relevante. Eu Exato. posso complementar a minha análise, só que eu vi que a minha tomada de decisão seria a mesma. Então, e também o que eu não estava gostando muito é que Elliot trazia um viés muito grande para minha análise, que já estava às vezes óbvio um gatilho ali, só que eu não poderia pegar Por aquele causa de gatilho Elliot. porque iria invadir a Não zona, curtia. iria invadir a regra, ou Aham. porque estava ainda em uma onda 4 e ele precisaria se estender, ou então, pô, a 2 foi simples, a 4 tá sendo simples, então eu tenho que esperar pra uma complexa. E de repente tinha a compra clara pra continuidade pra mim. Então, tipo, eu vi que nos contextos que meu gatilho já dava no meu operacional, ele complementava. E quando não complementava, ele eu costumo dizer, cara, o Elliot ele é mais uma bússola, não é algo para tomada de decisão. Se eu tirar todos os indicadores, toda a análise do gráfico e você fazer uma leitura só por Elliot, talvez você não vai saber onde que é o melhor ponto de entrada. Talvez hoje em dia você vai saber porque você já tem o feeling de mercado, então você já bate o olho fazendo as marcações, né? Só que só por Elliot às vezes você não vai ter como. Por quê? Porque, cara, às vezes você tá numa onda complexa que tá numa flight regular, só que se tornou uma onda combada. Aí virou uma double tree, uma triple Sim. tree, e aí o que era uma flat regular teve uma onda de ligação, e depois teve mais uma onda Y de É. irregular, É. e você falou, opa, agora finalizou, É. agora vai. As Aí virou uma correções. onda de, mais uma de ligação pra vir uma onda... As correções de Elliott, né? As famosas ondas ABC ali, tudo quanto é tipo de correção que a gente tem de probabilidade dentro de Elliott é muito complexo. Para mim, a parte mais complexa de Elliott, acho que se você tá ouvindo, a gente estuda, inclusive. Você deve concordar, se você não estuda, passa a estudar, então, se você tá gostando de Elliott, enfim, são as correções complexas. Sim. Totalmente. Vixe. E tem muita gente que, principalmente quem não se Dá aprofunda trabalho. em estudar, eu costumo dizer, cara, em qualquer coisa na vida, você tem que ser curioso, você tem que É. se aprofundar. Se você for usar ou não, algumas coisas você vai usar, Perfeito. vai falar, pô, é útil pra mim. Outras, não, e beleza, entendeu? Cada um se adapta de uma forma. Eu costumo falar, cara, você tem que ser curioso. E Elliot, a galera acha que é muito 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Quando começa a estudar a teoria mesmo, quando Porra começa a se nenhuma, tá aprofundar, maluco. vê que tem, pô, Raríssimo. expand diagonal, lead diagonal, você É. tem, pô, triângulos, vários tipos, assimétrico, simétrico, ascendente, descendente, várias combinações de ondas. Então, não é uma parada que é só 1, 2, 3, 4, 5 ABC, com muitos até Se fosse, seria ensinam. fácil, né? É Você aquilo que eu falo muito. Tem gente que fala assim, eu aprendi Elliott. Quando o é, cara fala assim, eu aprendi Elliott, porque assim, quem estuda muito Elliott, tá cara, sempre se atualizando. até hoje tem dúvida se ele aprendeu esse negócio. Sim, Essa é a verdade. tá sempre se Ele pode atualizando. aplicar bem, mas até hoje ele tem humildade pra, cara, eu preciso ter muita humildade aqui, continuar estudando e ter muita atenção, senão eu vou boiar em determinados ciclos de mercado, Uhum. principalmente quando vier essas lateralizações. Sim, as ondas Quando vem a lateralização, velho, meu amigo, você vai ter que toda hora atualizar sua análise, que você está vendo de e uma você forma, você vai ter que... atualiza toda hora, tá? Ele Sim. fala, não é toda hora, não. Porra, não acredito em quem fala isso, tá? Atualiza atualiza muito. muito. Vai mudar muito, né? E assim, parece simples, parece fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Pô, cara, é uma das coisas mais complexas que eu já estudei. Tanto que Sim, nos meus mas 3 primeiros anos de mercado eu corria de Elliott. Eu olhava aqui e falava, que isso, cara? Tá maluco, você é coisa de doido. O cara que inventou isso tá fumando. Esse Elliott aí era o maior maconheiro que existia, filho. É, Tá louco, né? sim. Depois que eu comecei a estudar, aí, pô, eu estudava, aí eu falava, ai, cara, que tanto de coisa, negócio meio chato, É pra quem gosta enfim. de estudar, não tem jeito. Exato. E assim, né? E aquilo, né? Quem tá no mercado também e não gosta de estudar também, tá no lugar errado, Tá né? no lugar errado. E aí, por exemplo, a gente pega um caso igual o Azevedo aqui, que usava Elliott, depois largou o Elliott. Sim. Ou seja, o que a gente tava falando aqui, basicamente, que fazer trade é difícil. É difícil, sim. Não, mas é simples. Mas é difícil, cara. Você vai ter que estudar muito. Você vai ter que depois descobrir que a sua mente não gosta de perder. Você vai ter que aprender a executar a sua técnica. E depois você vai ter que aprender a ajustar a sua técnica
Só enquanto você fizer trade, tá? Só enquanto você fizer trade, você vai ter que ajustar a sua técnica. Mas devido daqui 20 anos, ele vai estar continuando É sempre ajustando a técnica dele. Não tem jeito, porque o mercado vai mudar. Sim, e a gente não fala isso também pra desmotivar, né? É porque Não, é a realidade e você precisa entender que também o tem... cara quer ganhar dinheiro coçando o rabo. Isso não É, existe, não cara. Não é pra existe. desmotivar. É pra Não você é pra entender que desmotivar. você Se vai, você porra. entrar na realidade, você não vai se frustrar. Uma coisa é certa, no mercado dá pra fazer dinheiro e dá pra fazer muito. Tem várias provas bilionárias. Tem galera que fala assim, eu nunca vi um day trader bilionário. Pô, George Soros tem bilhões de dólares. Pô, fez na queda no fundo dele da Quantum e tudo mais, junto com outros traders, cara, fizeram fortunas vendidos em crise, 2008, 1929, cara, o Jesse Livermore também, pô, traders que fizeram fortunas, bilionários com trade. Eu costumo falar, cara, o trader, ele tem um papel muito importante no mercado financeiro. Não é só de gerar liquidez. O trader, ele tem porque a galera, às vezes, muito acompanha só um trader do Instagram que tá ali falando uma coisa. Não, galera, tem muitos traders profissionais com bilhões por trás, que não tem mídia, que, por exemplo... um fundo de investimento, tem fundos que é de hedge, que é de proteção. Cara, se os fundos eles ficassem só comprados, como que eles iam recuperar da crise, né? Não é só injetar dinheiro, como que se protege? Cara, muito dos traders do fundo, eles operam alavancada essa queda, quando tem a queda, eles voltam a adicionar posição para comprar com o lucro que teve da queda, ou seja, lucram tanto na alta quanto na baixa. Os traders têm um papel muito importante e é uma profissão que é uma profissão séria e que rende bilhões de capital. Entendeu? A gente tem várias provas, eu poderia falar vários traders. Inclusive, você lê alguns livros, você vai ver muitos, né? Principalmente lá de fora. E é fantástico o mercado financeiro. Mas eu costumo, cara, desde casa, eu tenho essa educação. Se a parada é fácil, dá uma coçadinha na orelha. Tem alguma coisa de errado. Mas vou fazer medicina que eu vou ganhar muito dinheiro e eu gosto de operar paciente. Vai lá. Beleza. E aí você, às vezes, tá se matando de estudar o dia todo, lendo livro, vendo, depois testando na prática e tal. Engenharia. Não, beleza. Cara, nada na vida, principalmente que te gera muito resultado, vai ser fácil. Então, não é uma parada pra desmotivar. O que a gente pode te dar certeza é que mercado, pra quem persiste, pra quem estuda e se dedica, dá dinheiro. E dá muito. Agora, você não vai conseguir se você ficar querendo, renda extra. Eu não acredito nessa, entendeu? O mercado não pode ser uma renda extra. Tem que ser uma parada que você tem que estudar. Renda extra no começo. Talvez, tipo não pode ser um plano B, não né? pode ser um plano B. Tem que ser aquela... Mano, eu vou viver daquela parada. Não pode ser eu vou estudar um pouquinho pra ser uma renda extra pra mim. Aí tu vai pra investimento, vai pra outras coisas que... Me perdoe, mas que a galera... Muita da galera que vai pra investimento é pra tirar a responsabilidade das costas. Porque o trader... quando chego ali numa sala ao vivo e tudo mais, quando eu chego ali num trade que eu faço e falo compra, ou falo que eu tô vendendo... eu tenho o meu limite de perda que vai me dizer se eu estou errado. Perfeito. Nos investimentos, muitas vezes o cara fala para você, compra essa ação daqui. Aí a ação começa a despejar. Ele fala, calma, é longo prazo, você tá afobado. Aí vai 5 anos, 10 anos, quando vai ver, cara, você... Era melhor você ter deixado o dinheiro na poupança. Tinha rendido você mais. você vai ficar comprando infinito, mas a rentabilidade era maior. Capital, né? Pro cara que tá ali te vendendo essa facilidade, é fácil. Ele tem as outras rendas dele que vai injetando mais se o mercado for caindo. Mas às vezes pra você, botou as suas fichas ali e não rendeu. Perfeito. Então, tem que entender como funciona essa parada. Ô, bicho, deixa eu te falar uma coisa. Tem algum tempo gráfico que você prefere operar? Cara, você executa a ordem em qual tempo gráfico? Eu executo, principalmente em operações day trade, 1 minuto e 2 minutos. São operações que eu gosto, são operações que às vezes até em 15 segundos, tá? Mini índice, ele tem muita liquidez e eu consigo em mini índice, cravar muito no tempo gráfico de 15 segundos. Então, até refino. Eu costumo dizer, cara, que a técnica, enquanto tiver liquidez, em qualquer tempo gráfico, ela vai funcionar da mesma forma, porque o mercado ele é fractal, então ele se repete, então ele vai funcionar, a mesma técnica que você aplica no tempo gráfico diário, vai ser a mesma que você vai aplicar no tempo gráfico 5 minutos, 1 minuto, tal, então não tem o tempo gráfico reto. Você quer fazer operações swing trade, você vai ter que pegar um tempo gráfico maior, quer fazer operações mais rápidas, vai pegar um tempo gráfico menor, o risco vai ser o mesmo, tudo vai ser o mesmo, só que aí você vai entender que quanto menor o tempo gráfico, mais rápido vai ter que ser seu raciocínio, porque, ou é pra
desconfigurou aqui, mas já tá retornando aqui. Será que eu entro ou não? Quando você pensar se entra ou não, o mercado já rejeitou tudo e você ficou sem O ir, ruído, entendeu? é o ruído, né? É, Quanto a menor o tempo volatilidade gráfico, mais ruído vai ter. Então você tem que também. ser muito rápido, né? Muito rápido. Não tem, quanto menos experiente você é, você não vai ter esse feeling E de é qual uma Fórmula 1. e quais tempos gráficos você utiliza para definir suas regiões, fazer as suas análises Então, antes de clicar, antes de abrir a ordem? bacana. Eu costumo sempre me basear entre duas, não tempo gráfico, mas escalas, macro e micro. Você sempre tem que ter uma base de macro e micro. Você vai fazer uma operação sempre em tempo gráfico micro e você vai ter que ter o direcionamento, a localização dela no tempo gráfico macro. O que é micro e macro? Micro e macro é nada mais do que você imaginar assim, você está no meio de uma floresta, no meio de uma floresta você está vendo micro. Pô, tem aquele caminho para eu percorrer, tem aquele caminho para eu ir, você está vendo as placas, beleza, isso é um micro. O que é o macro? É você puxar um drone aqui de cima e ver, beleza, aquele caminho leva para tal lugar, aquele caminho faz isso, ele tende a trabalhar ali porque aquele caminho é sem saída, aquele caminho não dá certo, vai por ele. E aí você entende, opa, vou voltar pro micro, é por aquele caminho que eu vou. Então macro e micro é isso. Azê, qual é seu tempo gráfico macro e micro? No day trade é M15, 1 hora, macro. Tempo gráfico micro, 1 minuto, 2 minutos. É o que eu vou Tá. acionar gatilho. Eu costumo Boa. trabalhar nessas escalas. Vou fazer uma operação de swing trade? Então, o 1 hora, M15, vai ser o meu micro e o macro vai ser diário, 12 horas semanal, entendeu? Boa. É por escala. Boa. E tem alguma... A gente sabe que o mercado ele é contextual, eu concordo com isso, prego isso, ensino isso, né? Mas tem algum indicador ou alguma estrutura dentro da técnica que você prefira? Porque a gente sempre tem os queridinhos, Sim. né? Tem gente que gosta de usar indicador, por exemplo, que fala, eu amo média móvel, não, eu adoro IFR, não, eu gosto estocástico. Aí tem gente que fala, não, eu gosto de operar falha de estrutura. Sim. Não, eu gosto de operar, enfim. Você gosta do quê? O que é o queridinho do Muito Azevedo? bacana essa pergunta, porque é algo muito particular, né? Mas do Azevedo especificamente, eu diria que volume. Eu costumo dizer que volume, cara, é uma coisa que você não olha só no preço. O volume, ele tá por trás. O Wyckoff, ele já dizia, dentro da sua teoria, que o trader que ele olha só vendo o gráfico, ele só tem 50% da informação. Os outros 50% tá no volume. É a mesma coisa eu te falar assim pra você, te perguntar, se eu botar numa corrida uma Ferrari e um Fusca, qual você me diz que ganharia essa corrida? Ué, nós vamos dizer que é a Ferrari, né? Obviamente, a Ferrari. Só que você não me perguntou se a Ferrari tem combustível. Às vezes a Ferrari ou o motor da Ferrari está sem combustível e o Fusca está combustível. Agora quem vai ganhar essa corrida? O Fusca. Então é basicamente a mesma coisa que a gente se basear nisso como gráfico. A Ferrari são às vezes velas grandes, de grande amplitude, e o Fusca às vezes vela pequenininha. Só que a vela pequenininha ela tá com muito mais volume que a vela de grande amplitude. E não se engane, não é no tamanho de vela que a gente vê volume. Muitas vezes a vela é menor e possui um volume maior do que a vela anterior. Então é a mesma coisa que você andar em um carro, ele diz, né? A mesma coisa que você andar em um carro sem olhar o tanque de combustível. Sendo, cara, e aí, dá pra viajar ou não? Não tô conseguindo ver o tanque de combustível. Não sei se dá ou não. No gráfico é assim. Às vezes o mercado tá subindo, só que o carro tá na reserva. Não tem combustível para continuar subindo. Aí já ligou a reserva, você já vê que tá exausto, você já espera por umas reversões e tudo mais. Volume, eu diria que é uma das melhores, eu não falo só volume financeiro. Volume profile, eu digo, VWAP também é média ponderada no volume. Então, toda a relação de volume, eu digo que é algo que vai... dentro do Smart Money, que é a visão dos grandes players, porque você tá ali vendo de fato a liquidez, o volume, e não só a questão gráfica, que muitas das vezes é o que o varejo opera, entendeu? Boa. Você que é um cara bem jovem, já tá na rede social, você tem uma quantidade boa de seguidores, você tem ego? Seu ego pula de vez em quando? Ou não? Hoje em dia... Não, Quer dizer, e ter foi ego todo mundo tem. A pergunta é, seu ego pula de vez em quando? Então, hoje em dia foi algo que o mercado em si, ele me ensinou muito. E eu costumo, tipo assim, até ficar de olho. Quando o cara é um trader muito arrogante, eu sou o bruxo, olha só, o rei aqui, mais uma vez, o rei da B3, o rei disso, aquilo, tal. Quando o cara, eu vejo que ele é um trader muito arrogante,
eu já dou uma coçada na orelha. Eu falo, será que esse cara não deve ganhar dinheiro? Porque os traders que mais ganham dinheiro no mercado são os traders mais humildes. O porquê disso, Azê? Porque a arrogância, ela te faz negligenciar o risco. Quem nunca pegou uma sessão de uma semana toda de take que você fala assim, na próxima semana eu vou dobrar os contratos, na próxima semana eu tô acertando Tô tudo, eu sou o voando. rei do mercado. Não, isso aí é estatística comum. Vai ter meses que você vai melhor, vai ter meses que você vai pior. Só que o que você precisa entender é que muitas das vezes, e o mercado ele ensina isso pra gente na prática, você vai estar com a análise perfeita, vai ter um preparo de anos e você vai errar, você vai perder dinheiro. E a galera, pô, não gosta de perder dinheiro. Desde a escola a gente é ensinado que você vai fazer uma faculdade, depois você vai ganhar um salário e você não vai perder dinheiro. Você vai trabalhar e você vai ganhar. No mercado você pode trabalhar e não ganhar. Então tá muito interligado à sua performance. Perfeito. Boa. Então eu costumo falar isso. Boa. Aqui, pra gente caminhar do meio pro final. Se a gente pegar um iniciante hoje, um cara iniciante, novinho, o que você... 2 conselhos que você daria pra ele ter a chance de daqui 4, 5, 6 anos tá conseguindo performar bem dentro do mercado financeiro? Eu diria que é disciplina e gestão de risco. Por que disciplina? E disciplina, cara, vai ter que ser em tudo na sua vida. Você precisa, pô, eu tatuei até aqui, é uma das minhas únicas tatuagens, tatuei aqui na minha veia, não sei se vai dar pra mostrar. Ó, tá escrito Trust the Process. É a única tatuagem que eu tenho, tatuei na minha veia, porque de fato o mercado ele transformou Confia no muito minha processo. vida. Confio no Eu não vou nem processo. perguntar se você tava na merda nessa época aí, porque eu sei que você tava. Porque a única Não, tatuagem que eu foi tenho... depois. Foi depois da merda? Não, Eu não. não. Quando de fato eu falei, cara, o mercado transformou minha vida, o mercado é uma coisa que eu tava na merda, só que o mercado transformou a minha vida. Então, tipo assim, Tá. eu depois de ver tudo isso, cara, transformou, virou minha chave em vários aspectos da vida. Confie no processo em o que você fizer. Não tem como você ter resultado sem você passar pelo processo de alguma coisa. Quer passar numa faculdade? Não tem como você passar pelo pular o processo de estudar muito. Você quer ter um resultado no mercado? Tem que passar por processo. Quer conquistar um shape na academia? Tem que ter um processo. Tudo na vida tem um processo, não tem atalho. Então, pô, eu tatuei essa frase aqui, eu levo para todas as áreas da vida, inclusive a questão da disciplina. Pô, você tem que ser disciplinado, e disciplinado tá muitas das vezes interligado na sua gestão de risco também. Às vezes o cara, ele sabe ganhar, mas ele ainda não conquistou a disciplina de, cara, eu tô performando mal hoje. Talvez não o mercado está ruim. Você vai ver, Sim. cara, seu amigo chegou lá, cara, esculachei no mercado hoje e tal, isso, aquilo, e você performou mal. Aí você vai falar, cara, eu acho que o mercado tá bom, eu que vou voltar a Vou ali. operar. Não, cara, relaxa, você performou mal, não foi seu dia. Às vezes pela sua emoção, sua leitura, às vezes não entrou no time certo, o day trade é muito time, né? Se você às vezes não se posicionou legal, você não aguenta um recuo. Então, a disciplina ela é muito importante para você ter resultado. Disciplina em você persistir na técnica, persistir, não ficar pulando de galho em galho. Tem uma frase do Bruce Lee que ele fala o seguinte: eu não tenho medo de quem tenta 10 mil praticou 10 mil chutes diferentes. Eu tenho medo de quem praticou 10 mil vezes o mesmo chute. Então, cara, você tem que ter a disciplina de ficar treinando a sua mesma técnica ali e lapidando, não ficar pulando de galho em galho tentando achar a estratégia de 100% de acerto, entendeu? Você tem que ir praticando para adquirir essa experiência. Boa. Quando você tiver 27 anos, tá com 22, né? Tô com Com 22. 27 anos, você acha que você vai estar onde? Aonde você espera que você esteja? Cara, eu não faço ideia, mas tenho certeza que é muito mais longe do que o dia já estou. Porque eu vou ter mais experiência, mais conhecimento, estou diariamente me dedicando para isso. Não estou estagnado, conquistei, pô, já estou fazendo meu dinheiro, estou estagnado. Não, eu entendo que eu sei muito pouco e a cada dia eu vou buscar evoluir mais. A cada dia, hoje eu tô melhor do que ontem, seja em qual for a área. Então, sei que vou estar muito mais longe, porque apesar de ter conquistado muito do que eu um dia sempre sonhei, a gente sempre quer mais, né? Então, um dia seu sonho era mudar de uma bicicleta para um carro. De repente, o seu sonho é mudar desse carro para um carro
porque você sonha mais. Um dia seu sonho era sair de casa, morar de aluguel. De repente, o seu sonho é ter uma casa própria. De repente, é ter uma mansão. Então, sempre você vai querendo mais. Só que você precisa entender que a felicidade também não está interligada nisso. É seu bem-estar, é você estar feliz com o seu trabalho, é você ter o prazer em buscar mais conhecimento, experiência. Pô, eu me amarro em estar a cada dia. Pô, eu leio alguns livros, eu dou um estalo assim, eu falo, cara, que coisa sensacional, que eu nunca tinha pensado antes. E aí eu compartilho com a galera e tal, me amarro. Então, eu não faço ideia, mas com certeza eu vou estar batalhando muito ainda para estar mais longe. Boa. Rede social, pra gente caminhar pro bate-bola jogo rápido, que é o nosso último quadro. Você já tem hater já, cara? Cara, hater Tem muito vem hater muito lá? das pessoas que não te conhecem, tá? Quando o tráfego pago vem muito. O Tráfego pago vem só pago pedrada, né? é só pedrada. Você quer achar hater, Você você roda um tráfego ali. dá uma turbinada no seu negócio. Cara, é normal vir hater, mas da maioria das vezes é de quem não me conhece, tá? Eu não vou dizer que, cara, ninguém é perfeito, mas tipo assim, os haters normalmente chegam assim, eu tô falando de uma técnica, o cara assim fala, mas explicar parada é fácil. Às vezes, cara, eu tô explicando uma parada que eu fiz ao vivo, tá ligado? Com a galera, explicando o racional por trás da operação e tal. E a galera que, às vezes, que não conhece, não acompanha, vai falar, mexer com onça morta, até qualquer um mexe e tal. Aí vem muito hater, mas eu lido muito... Eu não gosto de gente ignorante. Gente ignorante é pior do que gente burra. Porque é o cara que, cara, ele tem a possibilidade de estudar, tem a possibilidade de ver ali, só que ele quer ser ignorante. Às vezes, pô, o cara quer falar mal de SMC, mas fala com propriedade, dá uma estudada, entendeu? Não seja ignorante de falar que, pô, order block, análise institucional é um price action gourmetizado. Muita gente fala isso. Cara, estuda para antes você falar, porque você vai ver que muitas das coisas que eu opero em análise institucional e a galera opera é contra o que você opera. Então, quando você estiver estopando a sua posição, eu vou estar lá interessado em entrar. Entendeu? Então, não é um price action gourmetizado, porque se fosse, eu não teria saído. Eu teria falado que eu opero análise técnica, porque eu não tenho o porquê disso. Mas como eu voltei para uma linha diferente, order block não é a mesma coisa que um suporte existência, é uma região diferente, as regiões de cravar é diferente, a cravado milimétrico não consigo no price action, eu consigo na análise funcional. Então foi algo que complementou meu operacional. Eu não mudei de operacional, complementou. Boa. Entendeu? Boa. Indica pra gente 3 livros. Cara, Os Magos do Mercado Financeiro, primeiro lugar, entendeu? A versão pequena dele é excelente, várias abordagens. Tem muita gente que diz que tem aquele clássico Reminiscência de um Especulador Financeiro, que aborda a história do Jesse Livermore. Eu não gostei e não recomendaria, apesar de ser um clássico. Porque lá tem muito o que não fazer. Eu costumo dizer que aquele livro é excelente. Tem muita coisa lá pra você aprender do que não fazer. Sim, e eu não achei... Ou não fazer, não digo nem não fazer, mas evitar. E eu não achei muito aplicável assim no dia a dia. É muito história. livro bom. É um livro bom? Mas é um livro mais maçante. Pra quem não gosta de ler, cara, ele fala lá, fui nas bucket shops, e aí de repente eu mudei de cidade, aí eu tava ganhando muito dinheiro, e aí eu tive que mandar meu amigo operar por mim, porque meu nome já tava manjado. Então, tipo assim, é muita história, tá? Os Magos do Mercado Financeiro, em primeiro lugar. Os livros, eles têm muito, cada um com uma particularidade. Tem Análise Técnica dos Mercados Financeiros, que é um livro do Flávio Lemos muito bom, inclusive indicado para teste certificado CNPIT aqui no Brasil. Então, é um livro que aborda mais a análise técnica, aborda até Elliott, sazonalidade de mercado, gosto bastante, bem completo. Em terceiro lugar, eu botaria Axiomas de Zurique. Botaria até em segundo lugar Axiomas de Zurique. Cara, é um livro fantástico, é um livro dos banqueiros suíços, aborda vários axiomas, leis ali do trade. Ele fala que é para investimento, só que é para trader, entendeu? Ele fala assim, tudo que a pessoa fala ao contrário, você tem que diversificar, botar os ovos em cestas diferentes. Ele fala assim, você tem que concentrar os seus ovos numa mesma cesta, porque se você diversifica, você não dá a devida atenção para cada coisa. Você está investindo em setor diferente e tudo mais, você não consegue comparar todos os setores. Não, você vai ver qual o melhor setor e você vai dedicar lá. Então, assim, cara, é um livro fantástico.
Primeiro lugar, os magos do mercado financeiro. Segundo lugar, que Soma Zurich. Cara, leitura obrigatória, na minha opinião. Boa. Bom, vamos lá agora pro nosso querido, desejado e temido. Tem gente que caga de medo. Do bate-bola jogo rápido, né? Tem que ficar assim, ó, hoje não é o dia da sacanagem, não, né? Tá de sacanagem, cara. Aqui a gente só falamos de coisas sérias, termos sérios, que a gente não xinga, não fala bobeira e nem faz piada. E não fala palavrão. Aqui não. Se eu falar palavrão, tá louco? Desgosto pra minha mãe, coitada. Se ela assistir isso aqui, jamais. Né? Se você tá acreditando nisso, você nunca assistiu aqui a gente, né? Porque o compliance aqui saiu de férias, não voltou até hoje. Foi demitido, compliance. Vamos lá. Bate-bola, jogo rápido com o Lucas Azevedo. Ô, Lucas. Tem algum trader que é a sua inspiração? Inspiração... Hoje em dia eu não tenho, mas não falando de uma forma arrogante. No meu começo eu tinha muito o Stormer. Tá. Uma pessoa que ajudou muito a construir a minha mentalidade no mercado financeiro. Apesar de eu não operar numa técnica parecida com a dele, foi uma pessoa que eu vi todas as lives do canal dele, acompanhei fortemente. Foi uma pessoa que eu vi uma maturidade muito grande no gráfico. Stormer, eu diria que é uma pessoa que, pra mim, é inspiração, assim. Boa, boa. Um arrependimento? Um arrependimento, não ter conhecido a análise institucional antes. Um forte aprendizado? É preciso respeitar os dias ruins, porque faz parte da estatística e sempre vai voltar a ter o dia maravilhoso. Mercado financeiro? Transformação de vida, em todos os aspectos. Uma conquista marcante? Quando eu fiz 30 mil reais em um dia numa operação da Nano. Boa. Foi no mesmo dia, apesar de ser uma conquista financeira, e seria meio ruim da minha parte falar uma questão dessa, foi marcante, porque foi rápido, foi mais 150% de rentabilidade, foi um trade que eu não esperava ser no mesmo dia, foi marcante assim na minha vida, foi quando eu dei entrada já no meu primeiro carro, novo, com 18, 19 anos, então foi bem marcante na minha vida. Boa, eu com 18, 19 anos, tivesse 30 mil... Não, eu botei Nossa 20 mil e ela teve mais 150% de rentabilidade. Aí, Eu tava esperando ela retornar ainda pra botar um pouco mais, mas foi Não. bem. Foi de 2021. 19 anos, tava fazendo cursinho. Fazer direito, as ideias. Ô, Jesus amado. Ai, ai. Faz parte, gente. O direito me ajudou muito. Eu vou descobrir no que ainda. Tô brincando, viu? É verdade, me ajudou muito. Um dia marcante de loss. Um dia que eu tava negativo teve um despejo nas criptomoedas, estava bem pesado. Fechei negativo 70 mil reais no dia. Foi um despejo rápido, que rapidamente ele já tinha retornado e no dia seguinte eu recuperei. Mas foi bem marcante, porque eu fiquei em choque, eu pensei se eu ia liquidar tudo, eu não tava com stop loss, então foi bem marcante esse dia. Eu falei, cara, eu tava muito pesado. Tá. Você resolveu ficar, voltou e você saiu. Resolvi ficar porque eram posições que eu tava posicionado por trade, porém eu tinha esquecido de botar o stop loss, porque normalmente eu botava alerta, eu não botava stop loss. Então tocou o alerta, eu tava na rua, lembro como se fosse hoje, tava com minha namorada comendo um japa no carro, e aí tava caindo 25% tudo, as altcoins explodindo e eu cheio de posição, cheio de trade aberto. Então foi um tempo que tocou o alerta, deu aquela despejada, eu pensei, caraca, será que eu liquido tudo? Aí eu fechei 70 mil reais negativo nesse dia, só que no dia seguinte foi um despejo rápido, então ele começou a retrair, aí eu já posicionei o stop loss e aí ele não pegou. Não, e assim, né, nesse dia, a noite é uma maravilha, né? É dormir com essa lomba nas costas, né? Gostoso demais. Não, e eu tava tranquilo, Tava de boa com a mulher dentro do carro, comendo um comendo um japa e do nada toca todos os meus alertas. Eu falei, o que tá acontecendo no mercado? Você tava comendo um japa ou uma japa? Um japa. Ah, caralho, hein, velho. Porra, cacete, hein. Aí vai a namorada do cara. Um dia marcante de game. Um dia marcante de game é uma operação até fixada no meu perfil. Uma operação de $4.400 que eu fechei. Foi um dia marcante de game, por quê? Porque apesar de ser uma operação de também 22 mil reais de lucro realizada ali, foi uma operação que eu fiz enquanto estava dormindo. De noite,
montei a operação, deixei o PC gravando ela de noite até de manhã. Então gravei a tela do negócio. Quando cheguei no dia seguinte, tava disparado. Só tinha botado meu stop loss $400. Tava pedrando pra cima. Foi o tempo de eu realizar. Acordei, eram umas 9, 10 horas da manhã. Tava disparado. Realizei, depois gravei, realizando a operação. 22 mil de lucro enquanto eu dormia. Então foi uma operação marcante. Boa. Cara, o trader que não estopa é? Arrogante, diria. Todo mundo tem que estopar e aceitar estar errado. Boa. Se o seu boleto tiver só um botão de compra ou de venda para a Bolsa Brasil, Ibov, compra ou vende? Compra. A venda precisa de aspecto muito específico, né? A maioria dos mercados, principalmente a B3, que é muito pequena, a nossa Bolsa Brasileira, a economia não está tão favorável atualmente, mas diria compra. A longo prazo tende a dar mais certo do que errado. E pro dólar, o USD/BRL? O dólar eu tô com expectativa de alta para ele há um tempo, né? Desde quando ele estava ali abaixo, uns 4,50, eu venho falando de alta dele para bater os 5, já bateu os 5. E vejo um pouquinho mais de alta a curto prazo para ele. Então é mercado Viagrão para você, então. Sobe. Até dólar os 5,10 ali, 5,20, diria uma altinha, mas vai passar um período mais. O dólar principalmente. Sim. Dólar... E ainda mais que a economia, né? Não tem jeito. Tem de dólar, cara. Esse dia eu recebi um e-mail falando... Um e-mail não, um anúncio lá, enfim, falando da questão do perigo que o dólar que o dólar que o dólar está ruindo. Falei, nossa assim, desde quando tava nos R$3. Quem tá bom é o real que tá gostoso. Tamo ruindo desde que surgimos e ninguém fala nada. Então fala, o real. Tem que falar do dólar, cara, pelo amor de Deus. O dólar, ele, é só se olhar, ele lateraliza e rompe uma barreira. Então, nos 3,50 a galera tá falando que é caro. Aí ficou 3, 4, rompeu os 4. A galera, não, é caro, os 5 é caro. Aí foi pros 6, então, Cara, Deus. Acredito bastante. Não sou tão religioso, apesar de, desde o começo, meus pais frequentam igreja evangélica, então desde o começo fui. É algo que eu acredito muito fortemente, faço minhas orações e tudo mais. Boa. É algo que eu uso pra mim como um alicerce, assim. Família. Cara, família é minha base. Minha família sempre foi meu, digamos, refúgio, assim. É algo... eu falar, cara, tô passando por um momento difícil, minha família. Boa. Nice. Vai casar com a Gabi ou não? Como é que é esse negócio? O Caio já casou, casar. E tu? E aí? Não, vamos casar. Mas já pediu? Já? Como é que é? Não pedi ainda não. Ih, caralho, vai vir o casamento. Essa operação tá lenta, hein, velho? Tá lateral? Tá lateral, tá em tendência de alta, tá em tendência de alta. Primeiro o Caio chega aqui. Eu sou muito viado, cara. Meu Deus do céu, o Caio chegou aqui e falou, tô casando. Eu falei, você é louco, velho. Quantos anos você tem, moleque? Você tá de brincadeira, cara, tá doido, tô casando. Eu falei, não, boa, casa mesmo, é bom, não sei o quê. Aí chegou outro aqui que não tá casado, não vai casar, mano? Não, gente, eu me divirto nisso aqui. Olha, eu vou te falar, é muito bom sentar nessa cadeira aqui, cara. Muito bom. A gente recebe muita gente boa aqui. Pra gente finalizar, a Morena não gosta de SMC. O que fazer? Apresentar, né? Troca pela loira? Apresentar, porque se não gosta, tem alguma coisa errada aí. Não estudou o suficiente. Troca que essa morena é burra, né? Ai, cara, excelente. Mano, muito obrigado por ter vindo. Se você chegou, inclusive, até o final do episódio aqui, deixa o seu like, tá? E se você não conhece ainda o Lucas Azevedo, quem não te conhece, cara? Aonde que te acha, mano? Rede social, minhas principais, Instagram e YouTube. Posto muito no YouTube, Boa. Posto muito Qual no Instagram que é a sua? diariamente. AZVDOU. Tanto no YouTube quanto no Instagram. Boa. Você vai ver lá muita operação, muito gráfico. Tô sempre compartilhando o meu trabalho lá. Pra quem então, @AZVDOU. Azevedo. Beleza? Exatamente. No Instagram e no YouTube também. Seu canal chama Azevedo Trader. Azevedo Trader. Pra facilitar a pesquisa. Boa. Você viu que o moleque é novo, o moleque é bom, tá? E se você gostou desse episódio, encaminha pra mais gente. Vamos conscientizar essa galera. E outra, tem muita gente que vai se identificar com ele. Tem muito moleque novo nesse mercado que tá perdido aí, parecendo um maluco, perdendo dinheiro pra tudo que é lado, ansioso, achando que
tem 20 anos de idade, a vida dele acabou, 20 anos de idade, ele não faz nada certo, etc, enfim, tá? A gente tem essa missão, beleza? Então, se você gostou desse episódio, deixa um comentário, deixa o seu like, carimba o like, marca o sininho para receber as notificações e se prepare que o próximo episódio também vai ser muito bom. Obrigado, viu, velho? Agradeço também, tamo junto, rapaziada, todo mundo que chegou aqui até o final. Agradeço também o Vasco, foi um papo muito bacana. E espero ter agregado, com certeza agregou aí na galera uma experiência, conhecimento. E vamos crescer cada dia mais aprendendo com cada um. Que eu já assisti muitos episódios assim como esse. E hoje eu tô aqui no papel de contar a minha história, né? Eu costumo falar assim, quem não senta pra aprender, nunca vai levantar para ensinar quem nunca sentou para aprender, né? Perfeito. Igual hoje eu botei na sala ao vivo lá um aluno meu, e aí ele bateu take com a galera. Sentou um dia para aprender, hoje teve o papel de ensinar, né? Legal, Então, cara, legal. Sou muito grato por estar aqui também. Boa, a gente que agradece. O prazer é sempre nosso, as piadas sempre vão existir, as loucuras sempre vão existir, até porque a gente tem que dar uma quebrada nesse clima também, né, para ficar algo minimamente interessante. E se você chegou até o final, comenta aí, Morena da SMC. Exatamente. E aí? Inclusive, deixa o seu comentário aqui, inclusive, pra gente nesse episódio. A Morena, gosta ou não gosta do SMC? Comenta aí, fala o que você acha. Tamo junto, valeu, obrigado, até o próximo episódio. Tchau, tchau.